interpretação. Pessoal, hoje nós vamos, então, entrar no 13º capítulo do Evangelho de Marcos. Quem está em casa com a Bíblia, eu queria que vocês já, quem está com a Bíblia aí, percebesse que esse capítulo ele é muito difícil para nós, mas era já difícil para as comunidades que começaram a ler esse Evangelho. Eu queria que vocês observassem no capítulo 13, versículo... a partir, deixa eu pegar aqui para vocês verem aqui, a partir do versículo 14. Só queria pegar um pedaço para vocês verem aqui, uma coisa interessante. O próprio Marcos, quando escreveu esse capítulo, ele sabia que ele não era de fácil interpretação. Veja bem lá, só quero chegar nessa parte, depois volto, tá? Ele diz assim, ó, quando virdes a abominação, desculpa, não é o 14, não. O 24, tá? Só pegar onde que é aqui certinho o versículo, porque eu mostro para você já. Ele chega a alertar os ouvintes dele, prestem atenção. Tá? Daqui a pouco eu pego aqui o versículo, mas ele mesmo vai dizer, prestem atenção. Quer dizer, porque esse capítulo ele não é fácil. Por quê? O estilo literário desse capítulo 13, ele é o estilo chamado apocalíptico. Era um estilo literário, e esse estilo ele serve para muitos livros, não apenas para esse capítulo. Vou dar um exemplo. O Apocalipse de São João, ele é nesse estilo. Está nesse estilo aqui. O livro de Daniel, lá no Antigo Testamento, é nesse estilo literário também. Que estilo é esse? Ele fala de um fim, não do fim do mundo. Isso que é interessante a gente observar. Não do fim do mundo, mas do fim de um certo mundo. Qual é o fim desse certo mundo que anuncia o Daniel, que anuncia aqui o Marcos, que vai anunciar o João? O fim do mundo dos poderes. Tá? Então, quando esse estilo literário chamado apocalíptico, ele anuncia o fim dos grandes poderes, da queda da Babilônia, no caso lá atrás, que também anunciou o próprio Isaías, no capítulo 3 de Isaías, e 14 de Isaías, um profeta, ele vai anunciar o fim da Babilônia. O João evangelista, o João do Apocalipse, vai anunciar também o fim das perseguições, né, do Império Romano. Aqui, o evangelista Marcos, nesse capítulo, ele vai dizer que isso é a essência do capítulo 13, tá? Já estou adiantando aqui para vocês. O capítulo 13, o Marcos vai dizer que todos os poderes constituídos pelos seres humanos, baseados no poder, vão cair. Essa é a mensagem do capítulo 13. Todos os poderes constituídos por homens, baseados no poder, né, que tem um homem como fundamento, esses poderes vão cair. Essa é a mensagem que o Marcos está passando. Não esqueça você já tem essa capacidade de fazer essa leitura bíblica, que o Evangelho de Marcos foi escrito no ano 70, de 70 a 75. Estamos começando agora, tá? Para quem está entrando, seja bem-vindo. O capítulo Eleonora também está entrando, estamos começando agora. O capítulo 13, o Evangelho de Marcos, ele é escrito no período entre 70 e 75, onde os cristãos estão começando a ser perseguidos pelo Império Romano, onde o Templo de Jerusalém caiu no ano de 70. O Império Romano entrou, invadiu Jerusalém, destruiu o Templo de Jerusalém. Essa é a imagem que o Marcos tem na cabeça dele, tá? Então, o imperador nessa época era quem? Era Calígula? Nero? O Vespasiano. E o filho dele é o Tito, tá? Vespasiano era o imperador, quando Marcos escreve, e o Tito era o filho dele. É o Tito, filho do Vespasiano, que vai até Jerusalém e vai destruir a cidade de Jerusalém. Tito. Ontem, inclusive, aqui um amigo veio me visitar, e eu levei ele até o arco de Tito, que justamente conta essa história. O Tito mandou fazer um arco, lembrando essa vitória sobre Israel, sobre Jerusalém, tá? No ano de 70. Então, quando Marcos está escrevendo esse evangelho, é essa imagem que ele tem na cabeça. Qual imagem? A imagem de uma Jerusalém destruída, e o mais importante, quer dizer, os judeus, eles perderam o referencial
o referencial do templo, não tem mais o templo para a gente rezar. Então, o que isso significa basicamente? Isso significa que agora nós vamos ter que encontrar outro lugar de culto e fica parecendo que é o fim do mundo na cabeça das pessoas. Então, o evangelista Marcos vem escrever dizendo: não é o fim do mundo, é o fim dos poderes. Da mesma forma que o Império Romano destruiu Jerusalém, quando vocês anunciarem o evangelho, esses impérios vão cair. Esses impérios vão cair. Então, anuncie o reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Quando a gente lê, seja na igreja, na missa, no culto, esse evangelho, fica parecendo que Jesus está anunciando uma desgraça, o fim do mundo, né? Que as coisas vão ser muito difíceis. Não é isso que Jesus está anunciando. Não esqueça. O evangelho é boa notícia. Ele vem trazer uma boa notícia para os cristãos. O que está dizendo aqui Jesus e o Marcos quando escreve? Eles estão dizendo basicamente o seguinte: com a queda do Império Romano, aquilo que parecia ser triste, porque é ruim você ver um templo cair, um templo religioso judaico cair, aquilo que parecia ser uma coisa ruim, na verdade é um parto. Dessa queda de Jerusalém vai ser importante, essa queda de Jerusalém, por quê? Porque a partir de agora, a salvação será aberta para todos, inclusive para os pagãos. Não apenas para os judeus, porque nem templo existe mais. Então, aquilo que parecia ser ruim, que era a queda do Império de Israel com o templo, foi até uma coisa boa, está dizendo Marcos e Jesus. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Porque a partir disso, então, agora abre-se as portas para outras pessoas, de fora também a salvação. Então, seja um parto, todo conflito, Jesus e o Marcos que está escrevendo, está dizendo que todo conflito, ele significa um parto, o nascer de algo melhor. Então, o fim do império, o fim de Jerusalém, na verdade, é o anúncio de algo melhor. Mas qual é esse melhor? Os poderes também vão cair. O Império Romano também vai cair. Então, quando vocês anunciarem o evangelho, estiverem anunciando a boa notícia, eu garanto para vocês, seguindo Jesus, o Império Romano também vai cair, tá? E pagãos vão entrar agora nesse novo universo. Então, eu vou ler com vocês, de novo, para quem está chegando agora, o capítulo 13 é um capítulo chamado de estilo literário apocalíptico, tá? O que significa isso, estilo literário apocalíptico? Significa o anúncio de um fim de um certo poder, de um certo mundo, que é o mundo romano e o mundo também de Jerusalém, e o vir, né, o aparecer de uma nova situação. Essa situação vai ser aí a questão do nascimento do cristianismo pagão, tá bom? Eu vou ler, e aí a gente vai então estabelecer isso. Então vamos lá. Quem está com a Bíblia, capítulo 13. Ao sair do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, vê que pedras e que construções, disse-lhe Jesus. Vê essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Sentado no Monte das Oliveiras, frente ao templo, Pedro, Tiago e João, André, lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando será isso e qual o sinal que todas essas coisas estão para acontecer? Eu vou agora colocar para vocês aqui a compartilhar, para que você acompanhe aqui uma reflexão importante. Aqui os discípulos de Jesus ainda não entenderam. Espera um pouquinho, alguém está entrando. Só um instante, espera aí. Tá, vamos voltar lá. Aqui os discípulos de Jesus ainda não entenderam o projeto de Jesus. Eles estão admirados com a construção do templo, das pedras,
a grandiosidade dessas coisas. E Jesus, na verdade, Jesus se admirou Vocês lembram do capítulo passado? Jesus estava admirado com a oferta da viúva. Oferta da viúva. Enquanto os discípulos estão admirados com a construção do templo, com as coisas grandes. Jesus está admirado com as coisas pequenas e os discípulos com as coisas grandes. Eu só quero mostrar que os discípulos ainda não estão entendendo quem é Jesus. Eles estão cegos, tá bom? Isso é um ponto importante. Quando Jesus fala da destruição do templo, o que ele está dizendo é que o templo não é mais um meio de salvação. Ele será destruído como qualquer centro de poder. Então isso é muito importante. Como Marcos escreve para uma comunidade de pagãos, de gentios, o Marcos está lembrando que Jesus, o próprio Jesus, não era favorável a essa questão do templo como meio de salvação. Por quê? Porque o templo, ele fecha possibilidades para os pagãos chegarem ao céu, porque no templo só os judeus podiam participar. Então a destruição do templo de Jerusalém, que é o fim de um mundo para quem? O mundo dos judeus. É algo positivo, porque vai abrir a possibilidade de outras pessoas participarem da salvação. Não esqueça que o capítulo 13 não é o anúncio de coisas ruins. A boa notícia de Jesus, ela é uma alegria, boa notícia. Então é o anúncio da esperança. Essa é a grande característica dos textos apocalípticos. Ele fala em metáfora para anunciar uma esperança. Qual é a esperança aqui? A inserção de novos povos dentro do cristianismo, que não mais agora os judeus, mas outros povos também, tá bom? Então a gente vai agora passar para o versículo 5 ao 13. Quem está com a Bíblia, me acompanhe, por favor. Então Jesus começou a dizer-lhes: atenção para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. A palavra sou eu significa Deus, já falei para vocês, é do texto do Êxodo, sou eu sou. E enganarão a muitos. Quando ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos alarmeis. Está vendo que é um texto de esperança? Quando vocês ouvirem falar de guerra, não ficais preocupados. É preciso que aconteçam, mas não é o fim. Não é o fim do mundo as guerras. A gente, tá tanta guerra, Israel, Palestina, Ucrânia, Rússia, é o fim do mundo. Não é o fim, está dizendo Jesus. Não é o fim do mundo, tá? Pois levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. E haverá terremotos em todos os lugares. E haverá fome, como hoje, como no passado. Isso é o princípio das dores de parto. Jesus está dizendo que de cada coisa ruim vai nascer ou irão nascer coisas boas. Daquilo que a gente acha que está ruim, é como dor de parto de uma mulher, que é ruim, mas coisas novas virão. E quem que vai anunciar essas coisas novas? É aí que nos importa. É o anúncio dos discípulos, quando os discípulos estiverem evangelizando depois da morte de Jesus, que as coisas boas vão começar a acontecer. Porque o cristianismo é uma coisa boa. Então Jesus está dizendo, quando vocês forem perseguidos, e vocês serão, daqui a pouco vocês vão ver isso, tá? Não fiquem preocupados, porque é aí que o novo está nascendo. Vocês serão perseguidos, mas Deus estará do lado de vocês. O Espírito Santo vai falar por vocês. Então, os cristãos, está lembrando Marcos, está lembrando Jesus, irão anunciar, serão perseguidos, mas o mundo novo vai nascer, que é o cristianismo. E esse mundo novo engloba outras pessoas. Tá bom? Vamos lá. Tá. Ficai de sobreaviso, entregar-vos-ão aos sinédrios e às sinagogas, quer dizer, vocês serão entregues aos judeus. Lá no ano 70, vocês serão entregues aos judeus. Isso aconteceu, tá? E sereis açoitados e vos conduzirão perante governadores, reis, por minha causa. Isso aconteceu com os primeiros cristãos? Aconteceu. O Marcos já viu isso acontecer. Ele só está narrando isso. Para dar testemunhas perante eles. É necessário que primeiro o evangelho seja proclamado a todas as nações.
Tá vendo o que Jesus está dizendo? Quer dizer, vocês serão perseguidos porque estão anunciando o evangelho. As forças do mal vão perseguir vocês, mas o novo vai nascer. Aquilo que vocês estão achando que é ruim, a perseguição, é um parto, é para algo melhor. E eu estarei com vocês, vocês vão ver daqui a pouco. Quando, pois, vos levarem para vos entregar, não vos preocupeis com o que havereis de dizer, mas o que for indicado naquela hora, isso falareis. Quem vai falar pelos discípulos? Eles mesmos? Não. Quem falará? Pois não serei vós que falareis, mas o Espírito Santo. Então, na hora da perseguição, não preocupem, porque o Espírito Santo vai falar por vocês. E aqui ele fala que durante a perseguição, o que vai acontecer? Irmão entregará irmão à morte. Aqueles que não são cristãos vão entregar quem é cristão. O pai que não é cristão, que é pagão, vai entregar o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. São aquelas pessoas que não são cristãs e que estão entregando os cristãos. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que preservar até o fim será salvo. Então aqui Jesus prevê a perseguição aos apóstolos, porque ele próprio, Jesus, sabia que ia ser perseguido e que os apóstolos também seriam perseguidos. E o Marcos, quando está escrevendo isso tudo, lembra que eu falei lá atrás que o objetivo do Marcos era dizer como ser discípulo de Jesus em período de perseguição? Então o Marcos está lembrando, e já viu isso, então a gente precisa confiar em Deus, porque aquilo que parece terrível, perseguição, queda do templo, tudo isso é dor de parto. Algo novo, muito melhor virá. E o primeiro melhor que virá será a introdução de gentios dentro do cristianismo, que não era aceito antes no judaísmo. Então, o que está dizendo aqui é que algo novo vai nascer de todos esses conflitos. Tá? Vamos agora, então, é isso que está aqui, ó. Vamos ver agora o texto mais, que eu falo que é mais assim, que o próprio Marcos reconhece que é difícil, mas não é. É o que nós falamos até agora, tá? Que é o versículo 14, desculpa, vai do 14 até o 32. Eu vou ler primeiro o 14. Tá aqui, a partir de aqui agora. Quando virdes a abominação, a desolação instalada onde não devia estar, que o leitor entenda. Aqui está a fala do Marcos. Ele próprio sabe o que é difícil, que o leitor entenda. Que o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça, nem entre para apanhar alguma coisa em casa. O que o Marcos está narrando aqui, Jesus também, num período de perseguição, o melhor é fugir. Não fique esperando ser mortos. Na verdade, é uma coisa prática. Aquele que estiver no campo, não volte para trás a fim de apanhar sua veste, porque é um momento de perseguição. Uma coisa importante, o martírio sempre foi importante na igreja, mas ninguém deve procurar o martírio. Ninguém deve ser voluntário para morrer. Se o martírio aparecer, você tem que ser fiel a Jesus. Mas não que você deve ser suicida e ir atrás do martírio. São orientações à comunidade. Ai daquelas que estiverem grávidas. De fato, quando for perseguição, aquelas que estiverem grávidas e amamentarem nesses dias. Pedir para que isso não aconteça no inverno, né, para do frio, essas perseguições. Pois naqueles dias haverá uma tribulação tal como não houve desde o princípio do mundo, desde que Deus criou até agora, e não haverá jamais. Perseguição aos cristãos. E se o Senhor não abreviasse esses dias, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, ele abreviou os dias. O que está dizendo que o Marcos é que essa perseguição não será eterna. Ela vai acabar. Tá? Não pensa que vai ser eterna. De novo, o Marcos escreve num período de perseguição aos cristãos. Quem perseguiu os cristãos? Tanto os judeus como o Império Romano. Os dois lados perseguiu os cristãos. Então, se alguém vos disser, eis o Messias aqui, ou ei-lo ali, não creais. Os judeus diziam isso, né? Muito procurando o Messias. Jesus está dizendo, eu sou o Messias, então não acredito nessas pessoas. Hão de surgir falsos Messias, falsos profetas, os quais apresentarão sinais e prodígios para enganar-se possíveis eleitos. Quanto a vós, porém, ficai atentos. Eu vos preveni a respeito disso tudo. Então aqui o Jesus e o Marcos estão lembrando
que muitos judeus vão tentar enganar os cristãos, dizendo que eles estão errados. Então, fiquem vigilantes, fiquem acordados, vigiai, ficar acordados, tá? E aqui vem a questão agora da grande manifestação de Jesus Cristo. Naqueles dias, porém, depois daquela tribulação, presta muita atenção nesses sinais aqui, porque é isso que confunde as pessoas, mas é muito simples. Naqueles dias, porém, depois daquela tribulação, da perseguição que os cristãos sofreram, o sol escurecerá. Quem é o sol? Eu até coloquei aqui para ajudar vocês, ó. Já peguei aqui uma questão muito importante para ajudar. Tá aqui, ó. Quem é o sol e quem é a lua? Sol e lua, no mundo romano, são deuses, são divindades. Então, depois que o Império Romano perseguir vocês, o que vai acontecer? O sol escurecerá. As divindades romanas vão cair. A lua não dará sua claridade. Então, Marcos está anunciando que depois da perseguição dos cristãos, os deuses romanos vão desaparecer. O sol vai se escurecer, a lua vai perder sua claridade, quer dizer, os deuses não são nada, esses deuses romanos. As estrelas estarão caindo do céu. Quem são as estrelas? Os imperadores, os governadores, aqueles que perseguem. Esses são as estrelas. Então vão cair, um por um, imperador, governador, todos esses vão cair, está dizendo Marcos e Jesus. E os poderes que estão no céu serão abalados. Quais são os poderes do céu? Os poderes, essas pessoas, esses imperadores que acham que estão no céu, que eles são deuses. Então, não é o céu de Jesus Cristo ou o céu cristão. É o céu pagão. É o céu dos imperadores. Serão abalados. E eles verão o Filho do Homem. Filho do Homem, já expliquei para vocês, é um texto de Daniel. É um texto de Daniel que fala de uma pessoa que vive intensamente Deus. E verão o Filho do Homem vindo entre nuvens com grande poder e glória. Aqui é interessante. O Marcos está dizendo, então, que o cristianismo vai sobressair frente à religiosidade romana. Céu, estrela, sol, lua. Vamos lá. Então ele enviará os anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, das extremidades da terra à extremidade do céu. Olha aqui que coisa interessante. A inserção de pagãos no cristianismo. Ó, dos quatro cantos do mundo, os eleitos serão chamados. Antes, os judeus achavam que apenas eles estavam salvos, que a salvação era destinada só a eles. Agora o cristianismo, o Marcos está dizendo que não. Todos são chamados. Tá? Aprendei, pois, a parábola da figueira. O que Jesus falou da parábola da figueira? Nós vimos antes, que ela secou, o judaísmo secou, o judaísmo já não nos leva mais a Deus. Tá? Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo às portas. Da mesma forma que nós sabemos ler os sinais do tempo, quando vai chover, quando fará o verão, Jesus está dizendo, e o Marcos também, que nós devemos saber ler nos conflitos, nas perseguições, essa mudança, a dor do parto. É aquela velha máxima, nada é tão ruim que não possa melhorar. Então vai melhorar, vai melhorar. Em verdade vos digo que essa geração não passará enquanto não tiver acontecido isso. Essa fala é mais do Marcos do que Jesus. O Marcos está dizendo que os que estão vivos vão ver o cristianismo dar certo. Os que estão vivos vão ver o Império Romano cair. É isso que o Marcos está dizendo. Quando a data, a hora, ninguém sabe que vai dar certo esse cristianismo, que o Império Romano vai cair, que os poderes vão cair. Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Aqui é uma palavra de carinho do Marcos para a comunidade. Quer dizer, Deus está com a gente. Tá? Deus está com a gente. Vigiar para não ser surpreendido. Então, aqui, só antes de chegar lá, isso aqui tudo eu já falei para vocês, os sinais, né? Sol e divindade são adorados pelos pagãos, vão cair.
Então, Jesus anuncia a queda de todos os poderes, do faraó, imperador, reis. É isso que ele vai anunciar. Só para a gente não perder essa questão aqui. Então, Jesus diz: os poderes que estão no céu serão abalados. Quais são os poderes? Os poderes dos reis, dos imperadores serão abalados. Tá? No momento em que vocês estiverem anunciando a boa notícia, esses poderes começarão a ficar perturbados e vão perseguir vocês, está dizendo Marcos. Tá? Mas Jesus vai vir na sua glória e ele estará com a gente. Vamos passar para o último ponto do capítulo de hoje, que é justamente Marcos 13, 33, 37. Qual vai ser o papel dos discípulos? Qual vai ser o papel dos discípulos? Estarem acordados. O que é estar acordado na Bíblia? Estar acordado na Bíblia significa estar interessado, fazer as coisas acontecerem. O que é dormir na Bíblia? Quando fala, vocês não podem vigiar uma hora comigo, o que é isso? Vocês não têm interesse em mim? Então, dormir significa estar desinteressado. Estar acordado significa estar interessado. Interessado, tá bom? Então, vamos ver aqui. Atenção e vigiai. Aqui já o Marcos está fazendo uma ponte, uma ligação para o Getsemane, que Jesus também fala de vigiai. Aqui ele vai falar 3 vezes vigiai. Vigiai. Pois não sabeis quando será o momento. Será como um homem que partiu de viagem, deixando a sua casa. Deu autoridade aos seus servos, distribuiu a cada um a sua responsabilidade, e ao porteiro ordenou que vigiasse 2 vezes, vigiar. Vigiai 3 vezes. Por que fala 3 vezes vigiai aqui? Porque depois, de novo, Jesus no Getsemane vai falar 3 vezes vigiai. Portanto, porque não sabeis quando o Senhor da casa voltará? À tarde? À meia-noite? Ao canto do galo? Da manhã? Para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. E eu vos digo a todos, vigiai. Novamente, vigiai. Então, Jesus anuncia que, conclusão aqui desse capítulo 13, Jesus anuncia que toda instituição que não favorece o homem e que não reaça o humano será destinada a desaparecer. Então, toda instituição que não favorece o ser humano, que favorece apenas o homem vai desaparecer, todos os poderes vão desaparecer, mas para que essas instituições desapareçam, é necessário que os cristãos anunciem a boa notícia, que eles estejam acordados, interessados em anunciar o reino de Deus. Mas vai dizer Jesus, tenha cuidado, fiquem acordados, tá? Então precisamos estar atentos para nos comprometer. Como eu disse para vocês, ficar acordado significa estar interessado. Então Jesus pede, essa frase é muito interessante, eu gosto muito dela. Jesus convida-nos a sermos solidários para realizar aquilo que ele fez, tá? As mudanças necessárias. E aqui um ponto que eu acho muito bacana nesse texto do Marcos é essa frase final. O que torna o ser humano divino não é subir ao céu, mas é ser humano. Quanto mais humano nós nos tornamos, mais o mundo se torna divino. Isso é maravilhoso, essa reflexão. Quanto mais a gente se torna humano, mais divino o mundo se torna. Tá? E mais o divino se manifesta em nós. Então, isso é muito interessante. Estar atentos e acordados significa isso. Eu vou parar aqui, o capítulo 13 é isso. Eu não vou dar adiante porque eu quero pegar capítulo por capítulo. E aí eu vou abrir para que vocês possam fazer a pergunta de vocês, tá bom? Para que vocês possam fazer essas perguntas. Quem quiser fazer perguntas sobre o capítulo 13, fique à vontade. É um texto apocalíptico que anuncia a esperança. Qual a esperança? De novos dias, onde o cristianismo vai abarcar todos os povos, se os discípulos trabalharem nessa evangelização, nesse anúncio da palavra. Qual é a consequência disso? Eles serão perseguidos. E será o fim? Não. Deus vai falar por eles. Essa é a mensagem de Jesus. Então é um texto muito bonito, de muita esperança, não de medo. Isso que é importante. Não é um texto de medo, mas é um texto de esperança. E quiser fazer as perguntas, já podem ficar à vontade.
Agora, a partir do próximo capítulo, por isso que eu não quis entrar nele hoje, capítulo 14, já começa o processo da crucificação de Jesus, o Getsemane, o julgamento de Jesus. Nós vamos ter que trabalhar com bastante calma esse texto, tá? O capítulo 14. Capítulo 14 e o 15, que é essa morte de Jesus. Alguma pergunta? Dúvidas em relação a isso? Não esqueça que todo o texto apocalíptico, seja de Marcos agora, do Daniel no Antigo Testamento, do João no Apocalipse, a linguagem é metafórica, se usa metáfora. Guto. Oi, Gilmar. Deixa eu perguntar. Tipo assim, as pessoas tinham medo? Se as pessoas tinham medo? Quando ouvia tudo isso? Muito. Porque diante de uma perseguição, você imagina só, você assume evangelizar e aí você, por aquilo que você anuncia, você... Então, se não é essa notícia do evangelho, as pessoas não teriam força. Essa mensagem de esperança, eles estão com muito medo, muito, muito medo. Então, é essa mensagem de que Deus não abandonou as pessoas, de que o Espírito falará por nós, e que mesmo que a gente perca a nossa vida, um mundo melhor vai surgir. Tá? Essa a fala aqui do Marcos. O medo muito forte, muito grande. Essa história, eu vou dar até um curso agora sobre os santos e os mártires. Essa história de que os mártires e os santos não tiveram medo de morrer, sim, claro que tiveram. Claro que tiveram. Só que eles confiaram em Deus. A fé deles em Deus era muito maior, mas o medo sempre existiu. Até porque, né, Guto, uma mensagem dessa era por muitos visto como um desafio, né, à autoridade do imperador romano, né, que era considerado um deus, né. Geralmente, quando o imperador romano morria, ele era divinizado, né. Então, você chegar com uma proposta dessa era você brigar com quem tinha o poder das armas naquela época, né. O pessoal tinha medo de desafiar o imperador, de desafiar a divindade do imperador, né. Exatamente. E por isso que Jesus fala que as estrelas vão cair do céu. Quem são as estrelas? Ele está falando do imperador. Né? O imperador vai cair. Os faraós do mundo vão cair. Todo o poder instituído vai cair diante do evangelho. O evangelho é mais importante. E esse fica. Mas os poderes caíram. Interessante que caíram mesmo. O Império Romano caiu e o evangelho ficou. Seria como você tivesse desafiando hoje em dia um presidente, um primeiro-ministro de algum país, né? E às vezes até mais do que isso, porque naquela época o império ele era muito maior, né? Mas é isso mesmo. Mais alguém? Pessoal, eu gravei a aula, vou colocar lá para vocês. Eu vou dar um curso, vai ser vai ser 4 aulas novamente. São cursos rápidos. Nós falamos agora da maçonaria, agora vamos dar um curso sobre santos e mártires, do século I ao século IV, ao século VI. Como surgiu o culto dos santos na igreja, tá? Então vai ser dezembro e nós vamos pegar 2 aulas em janeiro, nos sábados. Ah, mas estou de férias ou viajando. De onde você estiver, porque é online, né? Para que você possa participar. Então, quem quiser participar, aí fala comigo no privado que eu explico direitinho, tá bom? Hoje eu vou então terminar mais cedo, mas na próxima aula a gente vai demorar mais tempo, porque nós vamos trabalhar o capítulo 14, que é da crucificação de Jesus, tá bom? Fique com Deus, a gente se vê lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite.